Olá, para você que me segue nesse canal, Elton Campos em Busca da Verdade, seja muito bem-vindo para mais um bate-papo aqui desta feita para falar de um assunto de tão grande importância. Já deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal para que assim o YouTube possa saber que esse conteúdo é relevante e transmiti-lo também a outras pessoas e para que o reino de Deus avance em nome de Jesus. O assunto de hoje é escatologia, um assunto tão profundo, um assunto tão complexo, mas um assunto que precisa ser estudado por todos nós. Um assunto que fala grandemente ao meu coração. Dentre os assuntos teológicos, um dos que eu mais gosto realmente é escatologia, até porque ele trata exatamente da nossa grande esperança, que é a vinda do Senhor Jesus, que é o futuro da igreja e que é aquilo que nós tanto almejamos e tanto aguardamos, que é a vida eterna e morar para sempre com Deus nos céus. Dessa feita, como você já tem visto aí no título deste vídeo, nós trataremos acerca das 70 semanas de Daniel, se não a profecia mais importante de toda a Bíblia Sagrada, com certeza a profecia mais importante do livro do profeta Daniel. Vamos tratar desse assunto aqui nesse dia de hoje. O texto está em Daniel capítulo 9, do verso 24 ao 27. Eu vou trabalhar o texto de uma forma pausada, e eu vou querer trabalhar esse texto à luz da história. Então eu vou trabalhar com um viés teológico voltado à história, também denominado assim um viés um pouco mais historicista do que se pode imaginar. Tá bom? Nós vamos trabalhar com o viés da história, até porque a história comprova a veracidade das profecias bíblicas. Nós enxergamos na história o cumprimento profético de tudo aquilo que Deus falou por meio dos seus santos homens e por meio dos seus santos apóstolos, e essas coisas se cumpriram cabalmente na história. Então, diante disso, vamos começar a ler o texto, que é muito interessante, tá? Também precisamos compreender que estamos falando da maior profecia, analisar o texto dentro do contexto e pedir a Deus que trabalhe para que nós possamos compreender as visões que Daniel teve. Eu sempre digo, né? Isto é uma verdadeira profecia. Que profundidade há nisso? Vamos lá, o versículo de número 24 de Daniel, capítulo 9, nos diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui é que a profecia das 70 semanas está ligada ao povo de Daniel. Qual que era o povo de Daniel? Muito bem, o povo judeu. E a cidade de Daniel. Qual que é a cidade que Daniel almeja estar? Muito bem, Jerusalém. Portanto, estamos falando de uma profecia que há de se cumprir para o povo judeu e para a cidade de Jerusalém. Isso ficou bem claro? O texto explica o próprio texto. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Esse texto está falando da igreja, Elton? Não está falando da igreja. Está falando de uma outra localidade além de Jerusalém? Não está falando de nenhuma outra localidade além de Jerusalém. O texto está falando de Jerusalém e do povo de Israel. Bom, e vamos continuar o texto aqui para nós podermos entender. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Então, as 70 semanas de Daniel, elas têm um propósito. Qual que é o propósito das 70 semanas de Daniel? O verso 24 nos diz na parte B: as 70 semanas terão um propósito de cessar a transgressão, dar fim aos pecados, extinguir a iniquidade ou fazer expiação dessa, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e por fim ungir o santo dos santos. O que mais me deixa interessado aqui nessa questão é a questão de selar a visão e a voz profética, né? Porque ainda em nossos dias tem pessoas que se levantam para declarar RG, CPF, para dizer que você vai casar, que você vai namorar, que você vai fazer faculdade, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, como se isso fosse uma voz profética, quando na verdade não. Quando as 70 semanas de Daniel se encerraram, a profecia escriturística
também se encerrou. Então, o que nós temos de profecia hoje é o cânon da Bíblia Sagrada. Não vou entrar nesse promenor aí, porque senão nós vamos ficar com um vídeo muito extenso. Mas para você compreender que as 70 semanas ela tem esse viés de encerrar o cânon, de trazer o cumprimento a todas as profecias, de dar fim aos pecados e de expiar a iniquidade. Então, durante dessas 70 semanas acontecerá exatamente isso. Então, este é o propósito do texto. Bem colocado isso aqui, deu para compreender para que o texto serve, as 70 semanas servem para exatamente este propósito. Então, destaquemos o seguinte, que nós já entendemos que as 70 semanas é para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém, e compreendemos para que Deus estabeleceu essas 70 semanas, não foi isso? Bem posto isso aqui? Então, temos aqui um fechamento a este primeiro contexto, a este primeiro versículo. Fechamos o versículo de número 24 e vamos partir para o versículo de número 25, que diz o seguinte: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então vamos lá. O texto continua dizendo que desde a saída da ordem para restaurar a cidade de Jerusalém, para reedificá-la, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Primeiro nós precisamos compreender o que são essas semanas proféticas. O que simboliza 70 semanas proféticas? É isso que nós precisamos compreender. No contexto literário profético, uma semana profética equivale a 49 anos literais. Bem posto isso aqui, uma semana profética equivale a 7 anos literais. Portanto, um dia profético é um ano literal. Toda vez que você for analisar profecia na Bíblia Sagrada, um dia profético simboliza um ano literal. 70 semanas proféticas. Portanto, é só fazer o cálculo, não é isso? 70 vezes 7, 490. Não é isso? 70 vezes 7, 490. Utilize da sua calculadora no seu celular, vai dar exatamente esse número. 490 anos literais são 70 semanas proféticas. Então estamos falando aí, irmãos, de um período de tempo de 490 anos. E o texto diz que é desde a saída da ordem. Quando se deu a saída da ordem? É esse o contexto que eu quero entrar com vocês neste momento. Quando se deu a saída da ordem para que começasse a contagem das 70 semanas que Daniel teve por revelação dada pelo anjo Gabriel. Quando começa? Muito bem. Essa data se dá exatamente no ano 457. Como assim, Elton, no ano 457? Segundo o livro de Esdras, capítulo 7, do verso 1 ao verso 26, o rei Artaxerxes, inclusive o texto que nós temos na Bíblia de Esdras, fala exatamente com essas palavras, que o rei Artaxerxes mandou pessoas ajudar para reedificarem a cidade de Jerusalém. Então, no ano 457 é o decreto oficial do rei Artaxerxes I para voltarem a Jerusalém para reedificar os muros e a própria cidade. Elton, como assim? Não foi Ciro o Grande que mandou o povo voltar para reedificar? Ciro foi um dos que mandou o povo voltar para reedificar a cidade. Só que o decreto de Ciro é um decreto para reedificação do templo de Jerusalém, não da cidade de Jerusalém. Então, a ordem, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém, segundo Daniel, é a reedificação da cidade, não do templo. Então depois você, com muito carinho em casa, leia o capítulo de número 7 do livro de Esdras, que você vai ver que este decreto é para a reedificação dos muros e da cidade de Jerusalém.
Então temos aí um início da contagem das 70 semanas, se dá no ano 457. O verso 25 diz que desde a saída da ordem para edificar até o Messias, o príncipe, haveria 7 semanas, mais 62 semanas. 62 semanas mais 7 semanas dão 69 semanas proféticas. 69 semanas proféticas, fazendo um cálculo muito rápido, são 483 anos literais. Então temos 483 anos literais, um hiato de 483 anos, desde o ano 457 antes de Cristo até o príncipe, o Messias, o ungido do Senhor, aquele que o povo de Israel esperava. Se fizermos um cálculo muito rápido, subtrairmos 483 menos 457, chegamos exatamente no ano 26 da era cristã. O que aconteceu, Elton, no ano 26 da era cristã, que é tão importante assim? O batismo de Jesus de Nazaré no Rio Jordão por João Batista. E ali Jesus inicia o seu ministério, que pendurou aproximadamente 3 anos e meio. Tem algumas visões que pendem a um pouco menos, tem algumas visões que pendem a um pouco mais. Mas a história nos mostra que foram aproximadamente 3 anos e meio de ministério. Então no ano 26 Jesus começa o seu ministério no Levante, em toda Israel e naquelas circunvizinhas ali próximo a Israel. E ali ele começa, louvado seja o nome do Senhor, o seu grande ministério. Bendito seja o nome de Cristo. E aí nós entramos então na última semana, porque já que encerrou os 483 anos com o batismo de Jesus no deserto, no Rio Jordão, por João Batista, então começamos aí a 70ª semana. A 70ª semana é uma semana de 7 anos. Olha que interessante, olha que muito interessante. Aí você pode perceber comigo que a continuação do texto, no versículo 26, nos diz: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, não para si mesmo. O verso 27 diz o seguinte: e esse Messias firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Para que serve a profecia? Para que serve as 70 semanas de Daniel, se não para cessar a profecia, para cessar o sacrifício, para cessar todas as coisas? E no meio dessa semana, no meio dos 7 anos, o Messias seria tirado, seria cortado. Como se deu isso? Com a morte vicária de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode compreender quão profundo é esta profecia? Daniel viu a história consumar-se na pessoa de Jesus de Nazaré. Daniel viu essas 70 semanas serem cumpridas com a morte de Jesus Cristo de Nazaré, naquele dia, naquela sexta-feira, aproximadamente no dia 14 do mês de Nissan, do ano 30 da nossa era. Bendito seja o nome do Senhor. O Cordeiro foi morto para cessar de vez todos os sacrifícios e tudo que o povo de Israel fazia para obter perdão, porque somente em Cristo temos o perdão e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a profecia foi cumprida por Jesus de Nazaré. Isso daí é muito importante entender, porque a revelação que foi dada o profeta Daniel é a mesma revelação que Jesus nos transmitiu no capítulo de número 24 do livro de São Mateus. O capítulo 24 de São Mateus, também considerado o sermão profético de Jesus, o sermão que Jesus profere a falar as coisas do futuro. E o texto diz mais ou menos o seguinte: Jesus estando no Monte das Oliveiras, os seus discípulos admiraram a construção desse segundo templo e disseram: ó mestre, como é belo, como é lindo, você vê como é bem edificado o templo. E Jesus chama os seus discípulos e dizem: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava profetizando a destruição do templo, que aconteceria no ano 70 da nossa era. O ano 70 da nossa era é o ano que Tito Vespasiano, o imperador de Roma, entra na cidade de Jerusalém, a sitia, a destrói, coloca fogo sobre ela e a completamente derruba
e Jerusalém só volta a ser novamente edificada muito tempo depois. Aí acontece a maior aspersão do povo judeu de todos os tempos. O povo judeu fica do ano 70 até o ano 1947 fora da sua terra natal, fora da terra do Levante, fora da terra de Israel. Se repare só que é importante compreendermos a profecia dentro da história. A história comprova a veracidade da profecia. A Bíblia não precisa de comprobatórios além daquilo que já está posto sobre ela, mas é muito bonito quando a história comprova a veracidade histórica da profecia. Bendito seja o nome do Senhor, não? E olha, o Senhor Jesus nos diz e continua falando, porque os discípulos pedem uma informação a Ele: Mestre, nos conte quando aconteçam essas coisas, qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Repare que temos duas perguntas nesse texto. Os discípulos perguntam primeiro quando acontecerá a destruição de Jerusalém, que Jesus está falando a respeito dela. E por fim eles perguntam quando será a vinda e a volta do Cristo e o fim do mundo. E Jesus responde essa pergunta no meio de duas respostas um pouco enroladas, uma no meio da outra. Então tem pessoas que confundem uma coisa que é a destruição do templo com outra coisa que é a volta de Jesus. Então Jesus diz: olha, tomara que essas coisas não aconteçam no inverno, nem no sábado. Tomara que essas coisas não aconteçam quando vocês estiverem amamentando o filho de vocês. Ai daquelas que amamentarem por esses dias. E Jesus permanece e continua dizendo: se vocês estiverem sobre o monte, não desçam para buscar absolutamente nada dentro de casa. Se vocês estiverem em Jerusalém, fujam para o mais longe que vocês puderem. E ele diz ainda mais, ele diz o seguinte: 2 estarão no lugar, um será tirado e o outro será levado. Ele diz mais: estarão 2 mulheres moendo no lugar, uma será tomada e a outra ficará. Se repare que Jesus está falando sobre o ano 70, Jesus não está falando sobre a sua volta. Sobre a sua volta ele fala um pouco mais à frente, quando ele começa a descrever os acontecimentos do fim do mundo, que são os cataclismas, que são as enfermidades, que são as grandes guerras que existiriam no fim de todas as coisas. E ele ainda diz que essas coisas não seriam fim, ainda teria coisas a acontecerem antes da sua vinda. E ele diz por fim: mas quando virdes, olha que interessante, quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, conforme falou o profeta Daniel, não é a leitura dos 70 anos? Olha o versículo 26 ainda do livro de Daniel, que diz o seguinte: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação, e até o fim haverá guerra, e são determinadas, e as assolações virão, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso se será como consumação, e será derramado o assolador sobre a cidade santa de Jerusalém. Quem é esse assolador? Tito Vespasiano. Jesus está falando exatamente da destruição do templo, mencionando Daniel, capítulo de número 9, para você ver como que são 2 elementos proféticos contidos em Mateus capítulo 24. Então vamos compreender aqui. As 70 semanas de Daniel, elas foram determinadas para um povo, o povo de Israel, sobre uma cidade específica, a cidade de Jerusalém. Isso ficou bem claro ao nosso entendimento. As 70 semanas têm apenas alguns propósitos: findar os sacrifícios que os oficiais faziam no templo, acabar com a oblação, acabar com a profecia e selar a profecia. Este é o intuito das 70 semanas de Daniel, que se cumpre cabalmente até a vinda do Messias, a sua morte vicária na cruz do Calvário e a destruição da cidade de Jerusalém no ano 70 da nossa era. Depois que essas coisas acontecem, não tem mais sacrifício a ser oferecido no templo, porque não existe mais templo. Não tem mais por que nós ficarmos atrás dessas mesquinhagens com relação ao judaísmo, se não há mais práticas judaizantes. Jesus consumiu todas as coisas, Jesus contemplou todas as coisas, Jesus terminou todas as coisas, porque Jesus é a exegese de Deus, Jesus é a hermenêutica de Deus, e a Bíblia aponta para esse Messias glorioso que viria nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Cristo possa colocar esta verdadeira profecia dentro do seu coração. Estude as Sagradas Escrituras, estude a Bíblia, e Jesus tem grandes coisas para te revelar por meio das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe. E Daniel teve essas visões 580 anos antes delas se cumprirem. Isto é profecia. Louvado seja Deus.